Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade aí ao nosso conteúdo da área de saúde, de Biologia 2, vamos falar aí sobre os vírus, falar sobre as características gerais desses vírus, né? Então, aqui eu trago para vocês algumas imagens de alguns vírus, tá? Temos aqui em roxinho, esse mais alongado, o vírus do Ebola, tá? Aqui do lado, essa criança toda cheia de bolhas, está doente com varíola, ou seja, que é causada por um vírus também. Aqui embaixo nós temos os vírus da dengue, tá? E os vírus são seres assim muito primitivos, porém causam um problema muito grande quando entra no nosso corpo, tá? A gente vai ver algumas características mais à frente. Hoje a gente está passando pelo problema aí do coronavírus, tá? Que ele é um vírus que causa uma condição chamada Covid-19 e ele é causado pelo vírus SARS-CoV-2. Tá? Atualmente a gente tem 7 cepas, ou seja, 7 espécies de coronavírus no mundo. 4 infectam seres humanos e os outros 3 vão infectar ali outros animais, tá? Animais selvagens ou até mesmo animais domésticos. E ele tem esse nome corona porque ele possui uma espécie de coroa na sua estrutura, em volta de toda a sua estrutura. E aí deu esse nome de coronavírus. Só para contextualizar aqui a varíola, que é essa imagem que está do lado, vou até tirar aqui que ela é um pouco forte demais. Ela era causada por um vírus, tá? Que levou muita gente à morte. A varíola ela tinha uma taxa de mortalidade de 30%, ou seja, a cada 10 pessoas que pegavam, 3 morriam. Isso era meio complicado, né? E uma coisa que foi muito percebida é que as pessoas que trabalhavam no campo, principalmente as mulheres que ordenhavam a vaca, elas tinham uma forma da varíola mais branda e elas não se contaminavam com a varíola humana. E aí foram procurar saber por que disso. A varíola é uma doença comum, tá? Existe o vírus humano e existe o vírus dos animais. Tá? É muito comum em bovinos principalmente. Então aquele pessoal que trabalhava ali no campo, na ordenha, já haviam tido contato com o vírus, porém o vírus das vacas, ou do boi também, no caso, está tudo ali no mesmo espaço, já havia tido contato com aquele vírus. Não é igual ao vírus que contamina os humanos, mas possuem estruturas parecidas. Então elas se infectavam com aquele tipo de vírus de origem animal, aquele vírus ficava passeando pelo corpo delas, não conseguia muita coisa porque não conseguia reconhecer as células, o próprio sistema imune ia lá e destruía, e guardava a memória de como destruir aquele vírus. Quando essas pessoas tinham contato com a varíola humana mesmo, elas não apresentavam a doença, porque elas já estavam imunizadas pelo próprio sistema imune, que aprendeu a combater aquilo. A gente sabe que a gente tem vacina com vírus atenuado e com vírus destruído. O vírus atenuado é aquele que foi enfraquecido e o teu corpo consegue combater ele. Então a gente sabe que a gente pode ter vacina aí com vírus atenuado e com vírus destruído. O vírus atenuado é quando ele está enfraquecido, você deu uma enfraquecida nele, você toma ele em forma de vacina e o seu corpo consegue destruir ele. Tá? Já o vírus destruído mesmo, eles meio que pegam aquele vírus, batem no liquidificador e ele fica todo fragmentado. E aí o seu corpo, e eles pegam pedaços de proteínas e formam a vacina. Tá? Então o seu corpo entra em contato com aquela proteína, ele fala, isso aqui é invasor, destrói ela e guarda na memória imunológica como que ele faz para destruir. Posteriormente, se você entrar em contato com um vírus que possui aquela proteína, seu corpo vai saber lidar com ele. Então, meio que foi isso que aconteceu com essas mulheres que trabalhavam no campo e depois tiveram contato com pessoas contaminadas com varíola humana. Elas meio que não pegavam a doença porque já tinham tido contato prévio com alguma proteína da varíola bovina que também estava presente no vírus humano. Lembrando, não era o mesmo vírus, mas com certeza ali tinha uma proteína que era igual. E aí por isso que elas conseguiam manter-se segura, né, através do seu sistema imune. E se a gente parar para pensar, o termo vacina ele vem de vaccine, que significa vaca ou algo relativo à vaca. Tá? E usou-se esse termo justamente porque uma das primeiras vacinas que teve, como a gente conhece, foi a vacina contra a varíola. Então, foi só para dar uma contextualizada na aula. Vamos passar para frente. Então, características gerais dos vírus. Primeiro,
os vírus não têm uma discussão muito grande se eles são seres vivos ou não. A própria comunidade acadêmica tem essa dificuldade em classificar os vírus, justamente porque eles possuem algumas características que seres vivos têm e outras características que seres vivos não têm. Então, são acelulares, ou seja, não possuem célula. A estrutura básica de um vírus é o quê? Material genético e uma capa em volta dele de proteína, lipídios e carboidratos. Basicamente, são constituídos por um capsídeo, que é uma capa de proteína, e pelo genoma. Pode ser o DNA ou o RNA, ou os dois. Tem vírus que é dos dois tipos. São parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso quer dizer? Ele só tem vida quando ele está parasitando uma célula. E é daí que vem essa relação. São seres vivos ou não são? Quando ele está no ambiente, ele não tem metabolismo, zero metabolismo. Ele só está ou lá em cima da superfície ou no ar, não está fazendo nada. A partir do momento que você manda ele para dentro, aí ele entra no seu corpo e ele entra numa célula, aí ele é ativado, aí ele tem metabolismo. Mas fora disso, ele não tem. Então tem essas... outra coisa, ele possui DNA e RNA, que é referente a seres vivos. Mas o vírus consegue ser cristalizado e voltar a ter atividade, seres vivos não. Então tem essa discussão muito grande para classificá-los como seres vivos ou não. Lembrando que os seres vivos a gente classifica em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O famoso reficofage. Quando a gente fala dos vírus, eles só são classificados de ordem para baixo. Então, ordem, família, gênero e espécie. A classificação deles é bem mais simples que a nossa. Aqui a gente tem estruturas básicas, formas básicas de alguns vírus conhecidos. Então a gente tem aqui o vírus da paratidite, que é a cachumba, tá? Que incha essa região aqui e pode descer para as gônadas. A gente tem o vírus da herpes, temos ali o vírus do polioma, vírus da poliomielite, que é o que causa paralisia infantil. E eu sempre costumo frisar nele porque a gente tem lá a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Por que é tão importante na fase da infância? O vírus da paralisia infantil, se você vir a pegar ele depois de adulto, o que você vai ter ali é uma dor de barriga. Porque esse vírus ele atinge a região do intestino. Mas quando ele pega uma criança ou uma pessoa que não foi imunizada, esse vírus vai se multiplicar e vai ganhar todo o seu corpo. Quando ele passa pelo tecido nervoso, ele pode causar lesão. A lesão mais comum que ele causa é o que causa paralisia infantil, que é a perda dos movimentos da perna, principalmente. Mas também, se ele atingir algumas regiões mais críticas, ele pode levar à morte. A gente tem aqui o bacteriófago, que parece até um alienígena, parece uma nave. Ele é um vírus que parasita bactérias. Então, imagina um vírus parasitando uma bactéria. Duas coisas super pequenas, mas eles têm relação ali de combate um com o outro. Aqui embaixo tem mais alguns vírus, formas variadas, tipos variados, materiais genéticos variados. Tá? E lembrando que os vírus eles são medidos em nanômetros. Tá? Então é um milionésimo de milímetro. Então ele é muito pequeno mesmo. Quando a gente fala das classificações dos vírus, eles podem ser de DNA, ou seja, uma fita dupla de material genético, ou RNA, fita simples. Então, os vírus de DNA eles podem apresentar cadeias simples, porém cadeias duplas. Então, um exemplo que a gente tem é o bacteriófago, que é esse ali, que parece até uma nave alienígena. Tá? Tem ele na imagem ali, tem na imagem aqui embaixo também. Todos eles são bacteriófagos. E o vírus de RNA, que eles podem ser positivo, negativo ou retrovírus. Então, o RNA, quando a gente fala dos vírus de RNA, quando a gente fala do RNA+, o RNA positivo, o próprio RNA viral, ou seja, o próprio material genético dele, já é o mensageiro. Ou seja, ele entra na célula, claro, ele tem que se ligar à célula, ele tem que ter, como é que eu posso dizer? Ele faz o reconhecimento celular e lança o material genético. Quando ele lança o material genético, já é o RNA mensageiro. Ou seja, já vai direto para o ribossomo para começar a produzir novas cópias, novos vírus, novos capsídeos. Então, o exemplo aí é o vírus da rubéola e o vírus da dengue. São vírus assim, bem rápidos. O RNA vírus, quando a gente fala RNA vírus negativo, ele demora um pouquinho mais. Então, quando a gente fala do RNA vírus negativo, ao entrar na célula, ele vai precisar formar material genético em forma de RNA positivo
que é o RNA mensageiro. E aí ele parte desse RNA positivo que foi produzido por esse RNA negativo do vírus, ele vai formar capsídeos e cadeias de RNA. Então uma parte desses vírus vão sair da célula e a outra parte vai ficar dentro da célula, no interior das células, ativo, tá? Trabalhando, produzindo novas cópias. Então um exemplo aí, vírus da gripe e vírus da febre hemorrágica. Quando a gente fala dos retrovírus, eles são mais complexos. O que eles fazem? Esses vírus são de RNA, mas quando eles entram na célula, eles são capazes de formar DNA, ou seja, você tinha um vírus com uma fita simples de material genético, um RNA, ele usa o aparato da célula para formar uma molécula de DNA, ou seja, uma fita dupla, bem mais complexa. Esse DNA ele entra no núcleo da célula hospedeira, se agrega ao DNA daquela célula e aí ele começa a mandar naquela célula. Então o DNA viral produzido ele vai ficar orientando a produção de RNA mensageiro. Então ele vai se agregar, vai tomar conta do núcleo daquela célula e vai mandar aquela célula trabalhar para ele. É aquele DNA que foi produzido por um RNA vírus que se agregou ao DNA da célula, ele vai mandar e desmandar naquela célula. Vai mandar em todos os processos metabólicos que ocorrem ali dentro. E o exemplo mais claro que a gente tem, mais clássico de todos, é o vírus do HIV, que é o causador da AIDS. Então, a gente tem também alguns tipos de infecção. É interessante você saber que o vírus ele pode entrar na célula de diferentes formas. Ele pode ter a inoculação do ácido nucleico, botei até um GIF aqui para vocês. Nesse caso ali é entre um bacteriófago e uma bactéria. O que ele vai fazer? O vírus ele se aproxima da bactéria, no caso, utiliza das fibras de ancoragem que ele possui, ele pousa como se fosse uma nave mesmo, e ele tem uma estrutura de bainha que ele injeta o DNA dentro do hospedeiro. Então ele inocula mesmo. É como se estivesse tomando uma vacina. Ele para lá, injeta a agulha, lança o material genético, e aí o material genético vai começar a trabalhar dentro daquela bactéria, causando a morte dela. Então se a gente vê, ele injetou o material genético, se multiplicou, formou capsídeo e pronto. Então ele consegue ter essa atuação bem rápida de inoculação. E tem a endocitose, que acontece quando é endo, dentro, citose, englobar. Então quando aquele vírus ele se adere à membrana da célula, a célula meio que engloba ele e joga ele para dentro. Mas quando ela faz isso, ela meio que degrada o capsídeo do vírus. E quando ela faz isso, infelizmente, ela libera o que lá dentro? Material genético. E aí o vírus consegue ter todo o seu processo de produção de RNA mensageiro, produção de capsídeo, produção do seu próprio material genético. Então, eles vão infectar de uma forma ou de outra, ou inoculando o material genético, ou sendo englobado, destruído, mas só destruído a proteção e não o material genético, e aí o material genético entra na célula e faz todo o processo ali. Então, quando a gente fala do ciclo de reprodução dos bacteriófagos, que são aqueles vírus que parasitam bactéria, ele pode ser de duas formas, ciclo lítico e ciclo lisogênico. A gente vai ver que tem uma diferença entre um e outro. Começando pelo lítico, a gente percebe o quê? Então, no ciclo lítico, a gente vê que esses vírus eles fazem um efeito cascata ali. Ele tem todo um processo que ele vai fazer dentro daquela célula para poder ele se manter. Então, a primeira coisa que ele vai fazer depois da incubação viral, ou seja, depois que ele entrou e lançou seu material genético, ele vai fazer a seguinte coisa: bloquear a transcrição de genes da bactéria. Ou seja, ele vai mandar a bactéria parar de produzir genes para ela. Feito isso, ele vai destruir os genes do hospedeiro. Ou seja, ele vai destruir o material genético daquela bactéria para sobrar os nucleotídeos, que o vírus vai utilizar para formar o próprio material genético. Então ele meio que destrói o DNA, destrói o material genético daquela bactéria para usar os fragmentos em prol dele mesmo. Então ele estimula a replicação do genoma viral, ou seja, ele vai mandar os aparatos celulares daquela bactéria produzir genoma dos vírus, o genoma dele mesmo, viral,
através dos nucleotídeos que ele obteve da destruição do material genético da bactéria. Então o vírus ele é bem inteligente nesse sentido. E depois ele estimula a transcrição de genes tardios que vão agir ali também na formação do capsídeo, formando um envelope viral, digamos assim, a proteína do material genético daquele vírus. Isso no primeiro bloco. No segundo bloco, como eu acabei de falar para vocês, ele vai formar essas cápsulas virais e aí no segundo bloco, o que esse vírus vai fazer? Ele já está meio que pronto, todo o material genético já está englobado e ele vai estimular a célula da bactéria a produzir enzimas para romper a parede da própria bactéria. Ou seja, o vírus entrou por inoculação ou por incubação, por inoculação ou por endocitose, e para sair, o que ele faz? Ele manda a célula da bactéria produzir enzimas para romper a parede da bactéria. E aí, quando ele rompe, ele consegue sair da célula e infectar outras. Tá? Então, a gente vê que é todo um processo bem cadenciado ali, com várias etapas para poder o vírus entrar, parar a produção de proteínas e genes pela bactéria, destruir o material genético da bactéria para usar para fazer novas cópias do vírus. Depois que ele está pronto, ele manda o vírus, a bactéria, produzir, através dos genes tardios, a cápsula para o material genético do vírus e depois ainda faz com que a bactéria produza enzimas contra a própria parede celular. Contra a própria parede da bactéria. Então ele rompe essa parede e consegue sair da célula. Os vírus são sinistros. O ciclo lisogênico ele é um pouquinho mais demorado. O que acontece? O vírus ele entra na bactéria, ou seja, o bacteriófago entra na bactéria, ele meio que engloba o DNA dele ao DNA da bactéria e fica tranquilão. No primeiro momento ali a bactéria vai sentir meio estranho, vai sentir que alguma coisa não está correta, mas como o vírus vai ficar um bom tempo em estado de dormência, a bactéria fica tranquila, depois ela se recupera. Quando ela se recupera, aí é o momento que o vírus utiliza de tudo que a bactéria armazenou naquele período para poder fazer aquele processo de replicação viral, produção de capsídeo, produção de enzimas e rompe a bactéria. Então, no ciclo lítico, é um processo bem mais rápido, bem mais cadenciado. Ele já entra, kamikaze, já faz tudo ali, acabou. No lisogênico, não. Ele entra, a bactéria, o que aconteceu? Alguma coisa está estranha. Mas aí o vírus fica quietinho na dele, a bactéria esquece, volta a se recuperar, faz lá seus processos normais, quando está voltando ao normal, é a hora que o vírus ataca e aí faz todo aquele processo. Então, pode ser de duas formas o ciclo. No caso, quando a gente fala dos bacteriófagos, pode ser lítico ou lisogênico, com algumas diferenças entre um e outro. Então, aqui a gente tem algumas imagens do ciclo do HIV, tá? Que é o vírus da AIDS. E qual o principal ponto assim, chave na AIDS? Primeiro, é um vírus que vai atacar os linfócitos T-CD4, que são células do sistema imune que atuam ali no reconhecimento de destruição de micro-organismos. Então, o HIV ele já ataca logo o sistema principal de defesa do nosso corpo. Então, ele entra na célula, ele entra no DNA daquela célula de defesa, e aí ele fica lá tranquilão, se multiplicando, produzindo novas cópias, infectando outros, não causa sintomas. Então as pessoas que têm AIDS, elas só vão descobrir que têm AIDS 10, 15 anos depois, quando começa a ter infecções sucessivas, gripe, pneumonia, não sabe o que está acontecendo, é internado, quando faz um exame sorológico mais aprofundado, vê que a pessoa está contaminada ali pelo vírus do HIV. Então, quando é descoberto no começo, você tem ali a utilização do coquetel AZT, e aí você consegue não matar o vírus, mas você consegue controlar a replicação viral. Porque o vírus do HIV ele é um retrovírus. Então você tem que tomar remédios que vão barrar essa capacidade dele se reproduzir. Então você consegue manter ali a quantidade viral baixa. Tá? Então aqui a gente tem o esquema de como funciona esse vírus. Então a gente tem primeiro tópico desse ciclo reprodutivo, a gente tem a união, que é o vírus chega na célula e se une. Sofre endocitose, ou seja, a célula engloba ele, destrói a camada
que está em volta do material genético, liberando o RNA viral. Protease, que é uma enzima, integrase e transcriptase reversa. Todas essas estruturas vão agir na questão do retrovírus, tá? Da reprodução viral dele. Então, no 4 ali, você tem a transcrição reversa e depois você tem a integração do DNA viral ao DNA celular. Então, o vírus ele chega, transforma o RNA em DNA e se liga ao DNA da célula, tá? Da célula hospedeira dele. Depois ele começa a fazer transcrição, ou seja, através daquele DNA, ele vai transcrever tudo aquilo em forma de RNA viral. Vai fazer ali, vai atuar na síntese de proteínas e vai atuar ali na formação de capsídeos, ou seja, daquela proteção para o material genético dos vírus, tá? E formação de novas proteínas virais. Ou seja, ele entra, infecta o DNA e faz com que o DNA daquelas células, no caso o linfócito T CD4, comece a produzir novas cópias virais. E não tem sintoma, não tem nada. A única coisa que ele vai é contaminar todo o nosso sistema imune. E aí quando ele contamina, ele inativa. E aí você sem sistema imune, você fica sem defesa contra micro-organismos. Por isso que dificilmente uma pessoa morreu de AIDS. Ela morre de alguma doença oportunista, principalmente gripe, que se transforma numa pneumonia e leva à morte. Tá? Então ele é um processo bem complicado, bem minucioso de reprodução do vírus do HIV dentro do nosso organismo, atacando as células de defesa, que justamente são aquelas que reconhecem e destroem micro-organismos que entram no nosso corpo. Então ela já ataca logo o foco da nossa defesa. Por isso que é tão complicado. Então, galera, muito obrigado pela atenção. Hoje a gente teve um panorama geral sobre os vírus, características, modo reprodutivo, comportamento dentro de célula e ainda falamos um pouco sobre o HIV. Tá? Então, qualquer dúvida, me procure.